Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, portugueses encantados com a vitória do Mengão ontem contra o Corinthians. E 3 jogadores na seleção do campeonato. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações diárias que fazemos de vídeos que fazemos sobre o Mengão, sobre as suas repercussões aqui em Portugal e sobre o futebol europeu de uma forma geral. Se você gosta de futebol online, Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol na internet. Para jogar, link aqui na descrição. Vamos lá, pessoal. Para quem não sabe, eu moro em Portugal. Para quem está chegando agora no canal Flamenguista em Portugal, eu moro em Portugal e tenho o privilégio de assistir os jogos aqui em Portugal através das redes de televisões portuguesas. Né? Para quem não sabe, a Libertadores é transmitida pela Sport TV portuguesa, um canal por assinatura aqui, enfim, mas com a narração e com os comentários dos portugueses. Isso acontece também com o Campeonato Brasileiro, através do Canal 11. O Canal 11 aqui, o nome não é canal que seja número 11, o nome é Canal 11. Canal 11 é a TV da Federação Portuguesa de Futebol, né, que passa alguns campeonatos e há 2 anos já passam o Brasileirão. Eles privilegiam geralmente 3 clubes para passarem os jogos. Primeiro o Flamengo, porque depois da era Jorge Jesus aqui em Portugal, todo mundo passou a conhecer e gostar muito do Flamengo, né? E óbvio, a maior torcida brasileira aqui em Portugal é, sem sombra de dúvida, o Flamengo. Então o Flamengo eles não deixam para passar, mas passam também outros 2 times, os jogos do Palmeiras e os jogos do Atlético Paranaense. Por que desses 2 times? Porque são 2 times que têm técnicos portugueses, apesar deles privilegiarem sempre os jogos do Flamengo. Por exemplo, ontem Flamengo e Corinthians foi na mesma hora que Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O que eles fizeram? Passaram o jogo do Flamengo ao vivo e o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro passaram uma reprise logo depois do jogo do Flamengo. Já fizeram isso com o jogo do Palmeiras também, privilegiando muito aí o jogo do Flamengo, e praticamente todos os jogos do Flamengo passam aqui nas TVs portuguesas. Né? Quem mora especialmente na Europa como um todo, eu já morei em outro país da Europa e não conseguia ver jogo de Flamengo nenhum, né? Aqui em Portugal, especificamente, você consegue, teoricamente, com uma facilidade com a sua TV a cabo, ver todos os jogos com narração e com comentários portugueses. Sei que muitas pessoas já pediram para mim nos meus vídeos, quando eu falo do que eles falam no Flamengo aqui, para que eu gravasse um pedacinho deles falando aqui sobre o Flamengo. Então, eu vou passar um vídeo agora para vocês, para falar um pouquinho, para mostrar um pouquinho o que eles falaram do jogo Flamengo e Corinthians antes do jogo. Toca aí o vídeo. Filipe Luís com a bola, o Flamengo de Renato Gaúcho não mudou muito em relação ao de Rogério Ceni, mas mudaram foi os índices de confiança da equipa. Sim, Luís, boa noite. Saudação aos espectadores do Canal 11. Embate entre coletes históricos do futebol brasileiro, 2 dos maiores palmarés do futebol no Brasil, mas a viverem momentos distintos. O Flamengo, como disseste agora, com a chegada de Renato Gaúcho a viver a sua melhor fase da temporada, uma chegada de Renato Gaúcho coincide também com o regresso de alguns jogadores importantes, alguns internacionais que estavam ao serviço das suas seleções, da seleção do Brasil, do Uruguai, da Arrascaeta, Isla, também ao serviço da seleção chilena, e portanto tudo isso a condicionar aquela série de maus resultados que acabou por ditar a saída do Rogério Ceni. A verdade é que os fatores se conjugaram com a chegada de Renato Gaúcho, a equipa entrou nos eixos, não há, é verdade, muitas mudanças estruturais, há algumas questões por menor que podemos depois abordar mais à frente, mas é um Flamengo próximo da máxima força e que para este jogo, apesar de jogar em casa do Corinthians, terá um ligeiro favoritismo, vem das tais 6 vitórias consecutivas, 5 delas já com Renato Gaúcho ao comando, 3 dessas vitórias foram para o Campeonato Brasileiro, é uma equipa que está em velocidade de cruzeiro, marcou 20 golos nos últimos 4 jogos, é absolutamente impressionante a capacidade ofensiva deste Flamengo, muito confiante, é verdade, perde um jogador importante para o eixo da defesa, com a baixa de Caio, Léo Pereira a fazer dupla com o Gustavo Henrique. Essa é uma baixa relativamente importante, mas ainda assim um Flamengo favorito diante de um Corinthians. E agora Arão já de cabeça, o primeiro posto, quase o primeiro. É um Corinthians com início bastante instável, já está fora de todas as competições, menos do Campeonato Brasileiro, já saiu da Copa do Brasil, já perdeu também a presença na Copa Sul-Americana, está a meio da tabela, tem um ataque
muito pouco concretizador, é impressionante, apenas 11 golos nessa altura, decorridas 13 jornadas, e está, enfim, com pouca confiança, tem apenas 5 pontos nos 6 jogos que fez em sua casa, aqui na Arena Corinthians, e portanto poderá atribuir-se algum favoritismo a este Flamengo, que está a jogar o melhor futebol da temporada. O Corinthians já não vence em casa desde 24 de junho. Dificuldades para a equipa de Silvinho, que tem agora 2 reforços que poderão ser importantes, mas que ainda não estão inscritos, também não estão em condições físicas. Falo de Renato Augusto e Juliano, 2 jogadores experientes que podem acrescentar esta equipa de Silvinho, mas que ainda não estão à disposição do treinador brasileiro para este jogo histórico frente ao Flamengo. Dizer também que nas últimas 7 partidas entre estas duas equipas, o Flamengo nunca perdeu, e daí também esse favoritismo do Mengão. Ataca a equipa do Corinthians pelo lado esquerdo. Então, pessoal, a visão deles aqui, né, é que o Flamengo vem muito bem no campeonato, aplicando várias goleadas, né, que o Flamengo até taticamente, com a chegada do Renato, não houveram muitas modificações, mas a eficácia, de fato, ali da dominância do Flamengo e traduzir isso em gols aumentou muito, como vocês ouviram no comentário, e já antes do jogo acharam o Flamengo muito superior ao time do Corinthians e franco favorito para a conquista dos 3 pontos, né? Durante o jogo, eles ficaram encantados de novo, né? Eu já falo isso, eles adoram o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, de fato, aí já é a minha opinião, fez uma partida excepcional. Ele não tinha jogado tão bem assim nos últimos 2 jogos, né? Ele jogou muito bem contra o Bahia, e jogou de forma excepcional ontem também, não foi só pelo gol, né? Pela inteligência dele no jogo especificamente, da forma com que ele troca a bola, com a forma... No ABC, desculpa, ele tinha jogado muito bem também, né? Nos últimos 2 jogos ele tinha jogado muito bem, mas ontem fez uma grande partida também. O Arrasca, da mesma forma, fez uma partida excepcional ontem também. Bruno Henrique, enfim, o Flamengo foi totalmente dominante. Eles repararam uma pequena mudança tática ao longo do primeiro tempo, né? Eles veem um espelhamento muito grande ali do que vinha sendo feito com o Renato. Acho que a grande virtude, e eu concordo com eles, do Renato, é não ter mexido muito no DNA desse time vencedor. Mas uma mudança muito grande foi o Felipe Luiz jogar um pouco mais avançado do que jogava e ter funções um pouco diferentes do que tinha com o Rogério Ceni. Lembro que ele fazia parte ali dos 3 zagueiros, Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, né? O que aconteceu? Né, os 2 zagueiros continuam, o Arão volta para fazer a saída de bola, ele é o volante que recua ali, e o Felipe Luiz se lança mais ao ataque também. Foi a pequena diferença que eles viram ali, né? Porém, o Flamengo foi totalmente dominante. Para dizer para vocês, antes do primeiro gol, que foi só aos 6 minutos do primeiro tempo, logo aos 6 minutos, o Flamengo já teve 3 chances de gol, né? O Flamengo terminou aí o primeiro tempo com 12 chances claras de gol. 3-0 foi pouco, né? Poderia ter sido 5-0, 6-0. O Flamengo perdeu alguns gols no primeiro tempo. Diego Alves praticamente não viu a bola no primeiro tempo, como no jogo contra o ABC também. Ele praticamente não foi incomodado. E aí, eu queria que vocês ouvissem também da boca dos próprios portugueses o que eles falaram sobre o jogo no intervalo também. Toca aí. E no Madureira foram 3, podiam ter sido mais 2, que ninguém ficava chateado. Foi um amasso do Flamengo ao Corinthians, que com 45 minutos jogado ainda não sabe em que jogo é que está. Quem não viu a primeira parte pode pensar que estás a exagerar, mas não, estes 3-0 não há um mínimo de exagero face à supremacia do Flamengo. Mais oportunidades de golo claras, uma da Arrascaeta, só com o guarda-redes Cássio pela frente, um remate de Bruno Henrique à trave. 3-0 não é demasiado pesado para a diferença entre estas duas equipas. Este Flamengo está a prolongar o estado de graça na era Renato Gaúcho, vai para... Nesta altura não se imagina que não possa... Seria ainda mais surpreendente que o Flamengo não ganhasse este jogo, não embalasse para a 7ª vitória consecutiva. Muita curiosidade de ver o que é que o Corinthians pode trazer a este jogo, ou seja, o que é que o Corinthians pode fazer chegando a este jogo, porque a verdade é que nestes 45 minutos ainda não chegou. Nem é preciso olhar muito para a estatística para ter a noção da superioridade do Flamengo, mas se quisermos 65% de posse de bola para 35%
do Corinthians, 12 finalizações do Flamengo, sendo que 8 vezes conseguiu finalizar dentro da área. Tudo isto ilustra a facilidade com que o Flamengo empurrou o Corinthians para a sua zona defensiva e também a dificuldade que o Corinthians teve para esticar o jogo. À exceção de uma ou duas acelerações do Gustavo Mosquito pela esquerda, criaram ali alguns desequilíbrios face ao posicionamento do Isla. Só deu o Flamengo no jogo. Desafio para a equipa de Renato Gaúcho, já disse que marcou 20 golos nos últimos 4 jogos, já vai em 23 em 5 jogos. Será que consegue manter uma intensidade próxima desta? Se isso acontecer, esta segunda parte promete continuar a ser um calvário para o Corinthians. Por outro lado, o Silvinho teve agora 15 minutos para falar com os seus jogadores para tentar procurar alternativas. A verdade é que o Corinthians não dá amostras de saber o que fazer com bola. Se bate longo, torna as coisas fáceis para o Flamengo, que recupera de imediato a bola e passa para o ataque organizado. Se tenta sair apoiado, muitas vezes deixa-se surpreender com o... Enfim, pessoal, né, eles totalmente encantados com o time do Flamengo, fazendo lembrar aí o time de 2019, sendo totalmente dominante, né, e diferente do time do Rogério Ceni, sendo mais efetivo, conseguindo concluir melhor ao gol as oportunidades que tem. Então, acho que o Flamengo hoje vive realmente uma fase de encanto com a sua torcida, de encanto com o seu torcedor. Não vejo outro time no Brasil que é melhor que o Flamengo. Os portugueses, mesmo tendo um pouco de dificuldade de admitir, porque tem dois treinadores portugueses, o Antônio Oliveira no Atlético Paranaense e o Abel Ferreira no Palmeiras, não dá para discutir a soberania do Flamengo, e acho que a gente pode efetivamente aí ganhar os 3 títulos, tanto a Copa do Brasil, né? Inclusive o Renato falou que vai mandar um time misto e vai treinar a equipe durante a semana, o que eu acho, na minha modesta opinião, não vejo absolutamente problema nenhum, né? Acho problema se o Renato quiser poupar o tempo todo, né? Porém, acho que essa condição específica agora é o início do trabalho do cara, né? O Flamengo vem numa sequência muito pesada de jogos, né? O Flamengo tem uma sequência muito pesada pela frente. Além do ABC, tem o Inter, tem o jogo do Olímpia já. Então, assim, nesse caso especificamente, o Flamengo virtualmente classificado, né? Com todo o respeito ao time do ABC, acho que o time do ABC não vai meter 6-0 nos reservas do Flamengo, muito pelo contrário. Então, acho muito plausível, sim. O Renato, inclusive, o próprio Renato não viajará, ficará acompanhando pela televisão e por telefone o jogo, né? E ele pode treinar melhor o time titular aqui, né? Fazendo umas certas alterações e não fazendo o grupo todo viajar. Lembro que não é só o jogo que desgasta, as viagens desgastam também. O Flamengo foi tão bem ontem, pessoal, eu costumo usar como balizadora nas minhas análises, né, alguma coisa que seja menos tendenciosa, né? Nós, como torcedores, às vezes somos tendenciosos. Então, eu tiro sempre a prova dos 9, olhando a seleção bola de prata. Seleção bola de prata, ela acompanha os campeonatos brasileiros desde a sua criação em 1971. Né? Zico, por exemplo, é o maior ganhador de bolas de prata de todos os tempos, com 5 bolas de prata, duas bolas de ouro, né, com 7 bolas, é o grande vencedor. Por quê? Como é que se funciona o bola de prata? Não é você avaliar no final do campeonato quem são os melhores do campeonato, que fica uma coisa subjetiva. Eles avaliam jogo a jogo, né, rodada a rodada, quem são os melhores da rodada. E hoje em dia, ainda por cima, mudaram uma questão que colocam também estatísticas aí para ponderar essa nota. Para vocês verem a superioridade do Flamengo no jogo de ontem, a seleção da rodada, de toda a 14ª rodada. João Paulo dos Santos no gol, Mariano do Atlético Mineiro na lateral direita, Léo Ortiz do Bragantino na primeira zaga, Gustavo Henrique do Flamengo como segundo zagueiro, Felipe Luiz como lateral esquerdo. Meio campo com os 4 jogadores do Flamengo, Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Bruno Henrique e Vargas do Atlético Mineiro. Ou seja, né, dos 11, apenas 4 jogadores não foram do Flamengo na seleção, 8 jogadores do Flamengo. Né, assim, Gabigol, eu acho que até não fez gol ontem, mas fez uma bela partida, poderia estar na seleção também. Né? Enfim, então, para que vocês vejam a supremacia ontem, acho que ontem foi um jogo latente de 2 grandes equipes. O Flamengo tem feito aí e tem estabelecido uma freguesia enorme contra o Corinthians, mas mesmo assim o Flamengo jogou um belíssimo futebol. Na minha opinião pessoal, o Flamengo jogou muito mais esse domingo do que domingo passado, quando goleou de 5-1 o São Paulo. Por quê? Né? O Flamengo teve o domínio do jogo,
nos 5-1 contra o São Paulo apenas depois dos 25 minutos do segundo tempo. Ou seja, no final do jogo, o Flamengo foi lá, fez todos os gols. Nesse jogo, não. O Flamengo fez 3-0, como eu coloquei no vídeo aí, os próprios comentadores portugueses. Poderia ter sido muito mais, e não foi mais ontem, porque o Flamengo visivelmente tirou o pé do acelerador. Eu vi depois do jogo aquela troca de conversas entre Gil e Gabigol, falando que o Flamengo não pode fazer isso, quer golear o Corinthians. O Gabigol falou, não, nós queremos só fazer gol. Então, acho que o time, quase que inconscientemente, realmente ali tirou o pé, não quis massacrar tanto o Corinthians assim. O Renato fez algumas alterações ainda para poupar o elenco ali. Os jogadores não entraram tão bem como costumam entrar, o Michael, o Pedro, o Vitinho não entraram tão bem, e o Corinthians fez um gol no final, ele melhorou um pouquinho no final, mas foi de amplo e restrito domínio do Flamengo. Pessoal, esse time do Flamengo, ele é muito... Esse time, quando joga completo, né, temos que lembrar que vamos ter jogos importantes aí com jogadores servindo as seleções uruguaia, chilena e brasileira das eliminatórias em outubro e novembro. Porém, esse time jogando completo, pessoal, não tem muito como segurar o time do Flamengo. O Flamengo é muito melhor que os outros. Os portugueses, de certa forma, têm um pouco de dificuldade ainda de dizer isso claramente. Tem 2 treinadores portugueses, né, no time do Atlético Mineiro e do Palmeiras, mas a soberania do Flamengo. O Flamengo está, de fato, em outro patamar e tem aí a possibilidade de ganhar títulos, né? Essa sequência de jogos, também voltando a falar da bola de prata do placar, o Flamengo já colocou 3 jogadores na seleção do campeonato, ou das 14 rodadas do campeonato. A seleção é a Cleiton do Bragantino no gol, Adelan do Bragantino na lateral direita, Natan do Atlético Mineiro, Felipe Luiz, primeiro do Flamengo, na lateral esquerda. Diego já é o volante do campeonato, na volância, junto com Ederson do Fortaleza. Ainda os meios-campistas são Nacho do Atlético e Gustavo Scarpa do Palmeiras. Vejo aí que se Everton Ribeiro e Arrascaeta continuarem jogando desse jeito, vão passar. No ataque, Bruno Henrique e Hulk. Então, mais um jogador do Flamengo. A gente tem 3 jogadores aí na seleção do campeonato até agora. A tendência é que aumente. Só de curiosidade, o Mateuzinho é o 4º na lateral esquerda e o Rodrigo Caio é o 4º na zaga. Jogadores que nem têm jogado muito mais ainda. Então, a tendência com o tempo é o Flamengo dominar tudo isso. Sobre o jogo de quarta-feira, Renato Gaúcho já conversou com o Marcos Braz, já disse que vai enviar aí um time alternativo para Natal, né? Enfim, nesse caso específico, onde o Flamengo já fez 6-0, já tem aí, praticamente com todo respeito ao ABC, a classificação garantida. Não vejo absolutamente nenhum problema do Renato fazer isso, né? Acho que seria bom, de fato, descansar esses jogadores durante uma semana, para que ele possa treinar, porque a gente tem uma sequência muito pesada aí, com o Internacional de Porto Alegre em casa, com o Olímpia no Paraguai, e depois indo ao Ceará, jogando contra o Ceará, para decidir o jogo em casa contra o Olímpia. Então, acho que é uma parada muito salutar, e apesar de não concordar de fazer isso ao longo do campeonato que a gente ainda está disputado, nesse caso específico, não vejo absolutamente problema nenhum do Renato Gaúcho fazer isso. Se eu fosse ele, eu também faria isso, especificamente nesse jogo, porque, teoricamente, o Flamengo está virtualmente classificado depois do 6-0 contra o ABC. E você? O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários também qual é a sua opinião. E você, acha que existem mais jogadores do Flamengo que devem estar na seleção do campeonato no final do campeonato? Coloquem aqui nos comentários, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Minha intenção aqui é dividir as coisas que acontecem aqui na Europa com vocês também, né? Enfim, eu tenho essa facilidade de gravar aqui, gravei com o celular, enfim, a imagem talvez não seja melhor, mas a intenção é que vocês ouçam com seus próprios ouvidos aqui o que os comentaristas portugueses falam do nosso Mengão. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.